Olá, eu sou a Beta Araújo do Justa Causa. E eu sou o João Neto, do Tinha Que Ser Preto Oficial. Nesta nova temporada, nós dois estaremos juntos analisando semanalmente o que está acontecendo com o mundo. Só que a gente sabe que para entender o presente é preciso compreender o passado. Por isso, vamos usar uma espécie de máquina do tempo para voltar ao passado, compreender diversos fatos históricos que marcaram o mundo e as suas consequências para os dias atuais. Vai ser ótimo ter você conosco. Ah, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e de apoiar o nosso projeto lá na plataforma do Apoia-se. Olá, pessoal, tudo bem? Depois de uma pequena pausa, o Justa Causa volta com um podcast. Dessa vez, eu terei ao meu lado uma pessoa que eu admiro bastante, que eu conheci através do Instagram também, que é o João Neto, que está à frente da página Tinha Que Ser Preto, uma das páginas que eu mais acesso sempre diariamente. E esse é o nosso episódio piloto. E eu queria que o João primeiro se apresentasse para vocês. Oi, Beta. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou o João Neto, sou criador aí da página Tinha Que Ser Preto Oficial, um projeto que faz o resgate da história e conta também essa história, né, da população preta brasileira, que nos foi negada ao longo das décadas, dos séculos, e agora a gente, na verdade, assim, é um trabalho que já é feito, né, há muito tempo, esse negócio de resgate, já vinha aí desde o Teatro Experimental do Negro, enfim, Lélia Gonzalez, uma galera fazia esse trabalho e eu comecei a fazer também desde 2015. E é um prazer estar aqui, Beta, e também o Justa Causa é uma das páginas que eu mais acesso aí para me manter antenado sobre tudo. E aí a nossa proposta é trazer para vocês questões relacionadas à luta antirracista, anticapacitista, todas as lutas pelas quais a gente acredita, a partir de notícias e de fatos históricos que são importantes. Então, hoje, no nosso episódio piloto, vamos falar um pouquinho sobre a Revolta dos Malês e algumas notícias que têm tudo a ver com ela. Então, João vai começar explicando um pouquinho para vocês a importância dessa data. Não, maravilha. A Revolta dos Malês, ela acho que ela foi mais uma das revoltas que aconteceram, né, na Bahia. A Bahia é o berço de muitas revoltas, é marcada ali por muitas rebeliões. A gente tem um pouco essa ideia confusa de achar que o Brasil não teve conflitos, não teve ali guerras civis, não teve. Só que teve muita coisa, teve muitas mesmo. Inclusive, uma delas, acho que uma das principais, é a Revolta dos Malês, que ela é tanto marcada pela a quantidade de pessoas ali que participaram. Nós tivemos uma média de 600 pessoas que participaram da Revolta dos Malês, e ao mesmo tempo que, por mais que essa revolta ela não tenha, né, tido sucesso na sua intenção de combater, o que que acontece? Naquele período, né, vários fatores ali motivaram. Um deles foi que a perseguição religiosa ela estava cada vez mais forte, cada vez mais frequente. Quando a gente fala de revolta dos malês, a gente olha principalmente para os pretos muçulmanos, né? Tanto que malês é uma pequena abreviação ali de malê, que tem como origem no Yorubá o significado de muçulmano. E era muito pregado que o catolicismo deveria ser seguido, né? As religiões de matriz africana, elas não podiam se manifestar, então não tinha nada que podia ser feito na rua, inclusive na parte da noite era proibido que essas pessoas transitassem também. Então, esses foram vários ali gatilhos para que a revolta acontecesse. Acho que assim, é uma das revoltas mais interessantes que a gente tem para estudar. Perfeito. E você falou uma coisa muito importante, né, que é esse mito da passividade. É bem curioso porque nesse período aí, a Revolução foi em 1835. Entre 1826 e 1830, só o estado da Bahia importou cerca de 59 mil escravizados. E não teve um ano, nesses anos que eu citei, sem que ao menos um levante tenha sido registrado. Né? Então, esses foram os dados que foram coletados pelo João José Reis. E esse levante foi muito importante, principalmente porque a gente já vinha aí de um certo temor depois da revolta do Haiti, né? Então, eu acredito que tenha sido bastante importante também, não só para a população ali da Bahia, né, de Salvador, mas também brasileira, né, de modo geral.
E como que esse episódio foi visto pelas pessoas, principalmente pelas pessoas brancas, foi de total temor. Um cônsul britânico, inclusive, chamado John Parkinson, disse: a população branca, por pouco, escapou a um grande desastre. E é engraçado, né? Porque a revolta do Haiti, que culminou na questão da abolição da escravidão, foi um dos fatores que levou à abolição da escravidão no Brasil também. Claro que tiveram vários ali diferentes, várias influências, nós tivemos importantes abolicionistas relacionados a isso, e mais a questão de mercado, que a gente já sabe, né? Da influência, porque o Império Britânico queria também acabar com a escravidão, não no intuito humanitário, mas no intuito econômico, né? Porque para eles ali já não era mais interessante ter escravizados, era mais interessante terem pessoas ali com renda, enfim. Mas para não passar aquela ideia, né, do branco salvador e que foi por causa disso. Mas a revolta do Haiti, ela assustou bastante, e quando percebeu-se aqui, em terras brasileiras, a revolta dos malês, a grandiosidade daquilo, aquelas pessoas marchando pelas ruas, porque quando a gente fala em 2025 sobre 600 pessoas, pode não parecer muita coisa, mas a gente está falando de 1835. É muita gente na rua, é muita gente se manifestando. E, igual eu comentei, por mais que a revolta ela não tenha tido, né, o seu sucesso idealizado ali no começo, eles tiveram um tipo de sucesso, sim, porque eles marcaram muito as autoridades daquela época, muito, assim. É isso que você falou, Beto, o pessoal ficou tenso, sabe? Deu aquela tremedeira, assim, de opa, peraí, realmente tem alguma coisa acontecendo aqui. Isso, obviamente, não influenciou ali no fim, né, da intolerância religiosa, do racismo religioso, mas colocou o pessoal para pensar, para perceber que não dava para as coisas continuarem do jeito que estavam, sendo feitas até o momento. Maravilha. E é importante dizer que foi tudo muito bem calculado, a revolta, né? O levante estava marcado para dia 25 de janeiro, e era um dia de Nossa Senhora da Guia. Havia uma escolha pelos dias santos, por domingos e feriados, para fazer essa rebelião. Era uma escolha política, era uma estratégia muito bem feita, diga-se de passagem, porque a gente precisa lembrar que lá atrás, em 1824, né, a Constituição que a gente tinha, adotava o catolicismo como religião oficial. Então, era a única que poderia ser cultuada publicamente. Então, a escolha de um dia santo para fazer um levante era pura estratégia. A gente tinha também um código criminal, de 1830, que punia crimes de insurreição. Então, já mais uma vez aqui a gente desconstitui aquele mito da passividade, né? Tinha-se crimes. Então, era uma pessoa que se revoltasse e que, por exemplo, fosse uma cabeça da insurreição, incorreria em penas. Quem ajudasse ou então incitasse, aconselhasse escravizados a praticar esse crime de insurreição também seria punido. É também importante dizer isso. Então, a gente tinha um código criminal que tentava, de uma certa forma, conter os ânimos que já estavam totalmente inflados naquele período, né? O Brasil já era um barril de pólvora em 1835. Exatamente. E é interessante a gente destacar esse ponto, porque eram conflitos atrás de conflitos. Foi exatamente esse ponto que você comentou. Basicamente, todo ano a gente tinha um conflito diferente. Então, essa ideia que o pessoal. É porque, assim, querendo ou não, a nossa cultura, não a cultura brasileira literal, vamos dizer a cultura midiática, ela é muito influenciada por produções de Hollywood, que foi ali um dos principais meios, né, fora o cinema brasileiro, claro, que trazia ali, bombardeava a gente com um monte de filme, série, novela, não que eles são péssimos em novela. Novela é a nossa praia, cinema também. Mas. Diga a Fernanda Torres, né? A gente está gravando agora agora em janeiro, com a ansiedade aí do Oscar vir para o Brasil. Mas o que eu quero dizer é que cria-se a ideia de que apenas nos Estados Unidos, em países como os Estados Unidos, que houveram revoltas, que houveram conflitos, que houve uma luta da população preta, né, pela questão dos direitos iguais, pela questão dos respeitos, mas muito pelo contrário, a gente teve muita coisa aqui, bastante coisa mesmo. Tanto que
Essa data também que foi escolhida, se eu não me engano, ela está próxima, ou é mesmo na data exata, do dia de Glória, né? Que é quando o Maomé ele recebe o Alcorão. Então, tem toda uma ligação cultural, todo um vínculo religioso que tinha um significado muito grande também. E marcada para o dia 25 estava a Revolta dos Malês, mas eles foram surpreendidos ainda na noite ali, na madrugada do dia 24, o que acabou, né, atrapalhando os planos dele na forma como eles iam acontecer. E é engraçado, né, uma curiosidade que tem a respeito de boa parte das revoltas e rebeliões do Brasil é a questão da traição, né? Porque os malês eles foram traídos também. Então por isso que eles foram pegos de surpresa. Se eles tivessem ali não tivessem, né, sido pegos do dia 24 para o dia 25, como é que seria o cenário, né? Como é que teria sido o final disso? Como é que tinha sido a resolução dessa revolta? Talvez eles tivessem tido um sucesso que eles planejavam, talvez eles também podiam ter sido derrotados ali pelas autoridades da época, mas o impacto teria sido ainda maior. Infelizmente, a gente fica só no cenário do si, quando se trata desse ponto, mas ainda vale destacar que a Revolta dos Malês, mesmo não tendo sucesso, eles tiveram ali uma grandiosa influência nos anos que viriam a seguir. E a gente lendo agora, parece que foi pouco, né? Porque foi da madrugada, né, do dia 24 para o dia 25 de uma forma antecipada, como você falou, porque teve uma denúncia, teve uma pessoa que caguetou ali, que foi, na verdade, uma ex-escravizada, né, que era a Guilhermina, em lealdade ao antigo senhor. E aí as patrulhas resolveram visitar uma loja e viram ali o nervosismo de uma das pessoas, que era Domingos, que começou a ser indagado com relação à existência ou não de africanos no local, e aí acabou descoberta toda aquela rebelião que estava marcada para um pouco depois. E essa revolta, que durou mais ou menos 3 horas, para a gente hoje pode parecer pouco, mas já conseguiu causar realmente uma certa agitação, né, eu diria ali em Salvador, e deixar as pessoas, principalmente pessoas brancas daquela época, senhores de escravizados principalmente, totalmente apreensivos. É, o João José Reis, no livro dele, ele diz, né, a rebelião foi malê e o levante foi africano. É muito interessante como que naquela época, em Salvador, em 1835, os malês eram minoria na Bahia, eram cerca de 15 a 20%, né, daqueles africanos escravizados. E eu acho que é importante também a gente citar nomes que foram importantes para esse levante, dentre eles o Pacífico Licutã e a Ruma, que eram escravizados, né, que foram essenciais para esse levante. Depois desse levante, que durou cerca de 3 horas, a cidade parecia em estado de sítio, algo que a gente, né, pode conseguir, não, a gente às vezes não consegue mensurar isso, né? Porque foram só 3 horas, mas eram muitas pessoas na rua, como você falou, né? E aí tem um relato de uma pessoa que disse que passou-se uma noite sem sono, com armas em punho. Nem sombra de rebelde apareceu. E ao amanhecer, 125 mil almas ficaram gratificadas de ver que tinham agido sob medo e pânico. É bem interessante a gente ler, né, os relatos de pessoas que vivenciaram esse levante. E temos também outras pessoas muito importantes que participaram também desse levante, né, João? Exatamente. Inclusive até o grande Luiz Gama, né? Ele menciona, ele traz a memória da mãe dele, indicando que ela teria tido algum tipo de relação ali com as revoltas da Bahia, inclusive com as revoltas malês. Claro que vale destacar que não existem documentos que tragam, né, detalhes sobre a vida de Luísa Maim, que é aí a mãe do Luiz Gama, a revoltosa. A primeira referência que a gente tem é do próprio Luiz Gama, uma carta em que ele descreve ela fisicamente, fala como ela era, o seu temperamento, a sua postura, mas eu acho interessante esse ponto da Luísa Maim, mesmo com essa incerteza a respeito do que ela teria feito ou não, por dois pontos. O primeiro é a questão do apagamento histórico, que assola principalmente as mulheres pretas da nossa história, as mulheres como um todo, mas principalmente as mulheres pretas que ficam ali, né, na base da pirâmide, acho que entra também na base da pirâmide histórica. E
na ideia, na força que ela vem com essa liberdade que a gente tem criativa, né? Do que a gente pode adicionar para ela, do que ela teria. Opa, bati no microfone aqui, não sei se deu para o pessoal ouvir. Mas no imaginário da população, por quê? Porque a Luísa Maim ela se tornou uma referência para o feminismo negro, para a luta das mulheres. Tanto por esse ponto do apagamento dela, quanto nas participações ali que ela teria tido dentro das revoltas do Malês. Então, na revolta dos Malês. Então, é uma figura assim que eu sempre gosto de trazer, e eu sempre gosto de contar a história dela, porque para mim, a forma como Luiz Gama descreve é uma forma muito apaixonada de um filho pela mãe e para mim é verdadeiro, para mim é verídico. Assim, eu sei que a gente carece de detalhes, de dados, né? Quando a gente vem para essa perspectiva de historiador, a gente fica, poxa, mas tem que ter mais detalhes, enfim. Eu mesmo eu adoro combater fake news históricas, mas eu acho que a maneira como ele traz para a gente é um carinho tão grande que, por mais que ela não se chamasse Luísa Maim, por mais que ela não tivesse todas as origens ali, todos os feitos que ele menciona, ainda assim ele traz consigo uma lembrança, um recorte que impacta a nossa vida até hoje, assim, né? Impacta a vida enquanto sociedade e a imagem dela traz uma força muito grande, assim. Não à toa ela vai ali para livros, para contos, para trabalhos acadêmicos. A Alina Najara, que é uma das pesquisadoras aí, eu acho uma das principais pesquisadoras a respeito de Luísa Maim, é uma excelente pessoa, eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente no final do ano passado, um trabalho que a gente fez junto. Então, a gente percebe que ela tem uma presença, inclusive até da Aline, tem uma curiosidade que ela comentou, compartilhou comigo, né? Que ela, toda vez que ela vai passar por alguma situação, alguma dificuldade, alguma barreira, ela sente como se Luísa Maim estivesse ali com ela, enfrentando aquela situação junto. Então, é esse poder do imaginário, sabe, que as figuras trazem. Acho que na tentativa de apagar as personalidades da história, acabou que criaram, fortaleceram como mitos, né, e personalidades assim que vão além do material. Maravilha. E a gente tem Luísa Maim agora alçada como heroína da pátria, não é? Pela Lei 13.816 de 2019, uma lei bem recente, diga-se de passagem. E para quem quiser ler um pouquinho mais, mas numa perspectiva de romance histórico, tem o grande livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, no qual ela se baseia muito, né? Na história de Luísa Maim ao criar a personagem da Querendê, que inclusive foi enredo da Portela no ano passado. Foi Lindo. lindíssima na Avenida, né? Foi lindo demais, foi emocionante, o samba enredo incrível. Então, vale aqui a pena muito mencionar. Mas aí o que acontece depois do Levante? A gente também precisa falar um pouquinho, né? O que aconteceu ali com aquela cidade? Tivemos assaltos a residências de pessoas que eram libertas, a polícia derrubava as portas, as casas, as lojas, elas queriam ter, de qualquer forma, as respostas certas, então acabavam detendo qualquer pessoa preta para que elas fossem interrogadas. E aí eu acho que é muito curioso isso, porque os cárceres ali ficaram tão cheios que os administradores falaram que era impossível alimentar as pessoas ali. Então, por isso, inclusive, os senhores de alguns escravizados que foram presos tinham que arcar com os custos da alimentação dessas pessoas. A gente teve diversas delas levadas a júri, né, que naquela época tinha duas fases, enfim, não cabe aqui a gente se alongar muito a isso, mas houve punição a diversas pessoas, né? Que foram condenadas, em sua maioria, como, entre aspas, soldados rasos ali daquela insurreição. Alguns receberam poucas penas, porque não teria muitas provas contra elas. Um exemplo é o do escravizado urbano. O Código Criminal da época, obviamente, não foi seguido à risca. A gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Naquela época, então, já dá para perceber o Ainda mais, cenário. né? E muitos foram deportados, né? Então, inclusive, a gente tinha uma lei número 9 desse ano, de 1835, de 13 de março, que sugeria um programa de deportação em massa. E até como a gente comentou, né, assim, eu acho que uma das principais consequências também
foi o enfraquecimento do movimento escravocrata, né? Assim, foi uma importância muito grande, porque a partir desse momento as autoridades entenderam que não dava para manter o sistema que já estava acontecendo, que já estava sendo prejudicado pela Lei Feijó, pelas leis de tráfico negreiro, então estava cada vez mais inviável. E nessa questão dos castigos, mais uma vez a gente tem ali as lideranças sendo presas, né, e sendo utilizadas como exemplo. E esse impacto, até para os senhores de engenho, né, para os senhores de escravos ali, para eles terem que arcar com essa despesa, mais um impulso, né, mais um empurrão para que fosse revisto ali toda essa estrutura social, todo esse impacto ali que é a escravidão e essa perseguição dentro das religiões de matriz africana ali e dos muçulmanos, né, que eram cerca de 40%, 45% aliás, perdão, 45%, na verdade, eram dos escravizados que participaram da Revolta dos Malês. Eu misturei os dados aqui. Mas essa perseguição, ela tinha que ser revista e a forma como ela acontecia também. Só que é engraçado a gente perceber a similaridade que tem da forma, da truculência policial que era feita naquela época, que, claro, era muito maior, porque escravizado não era tratado como ser humano, né? A gente sabe muito bem disso. E o cenário que a gente tem hoje em dia também dentro de comunidades, né? Quando até a forma como algumas coisas são tratadas, né? Assim como que algumas coisas são levadas tanto pela mídia quanto pela sociedade. Mas obviamente a gente vê uma semelhança muito grande. Então, esse projeto de vamos dizer assim, suprimir, de perseguir a população periférica, a população preta, a população pobre, não é de agora, não é uma coisa que começou há 10, 20, 30, 40 anos, é um projeto secular que vem sendo executado dentro do Brasil. Perfeito. Inclusive no pós-1888, né? Porque aí vem um Código Penal já na República de 1890, que considerava crimes o curandeirismo, o espiritismo, e aí, obviamente, atingir diretamente a cultura das religiões de matriz africana, né? A gente tinha, de uma certa forma, a criminalização de tudo que viesse, né? Que tivesse uma origem, então, afro-brasileira, né? A capoeira também, né? Enfim, mas a gente está aqui falando mais especificamente de religião. E aí, vindo para os nossos dias atuais, vamos fazer uma ligação, então, com esse Levante Malê, que foi o fio condutor do nosso primeiro episódio, para o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é dia 21 de janeiro, instituído por uma lei federal, 11.635 de 2007. Por que que a gente tem essa data, João? É uma data em homenagem à mãe Gilda, né? É uma figura marcante aí que a gente tem. Ela sofreu discriminação religiosa, racismo religioso, acho melhor a gente falar de forma mais agressiva, até para equiparar a agressão, que é o racismo religioso. E essa violência verbal, essa perseguição que ela sofreu, eram de evangélicos ali que estavam fazendo uma perseguição a ela e o terreiro dela. E ela não sofreu ali, assim, no processo, na hora, ela sofreu bastante, mas ela se sentiu mal depois, posteriormente. Aquilo fez muito mal para a saúde dela foi decaindo e nessa questão ela acabou vindo a falecer. Então, ela acaba se tornando um ícone em relação a essa questão do racismo religioso. O que a gente lamenta muito, né, Beta, é porque as providências só são tomadas depois que o pior acontece. Claro que diversas outras vezes isso já havia acontecido antes, mas a gente precisa entender e até cobrar uma postura das autoridades quando a gente fala de precaver, né? Quando a gente percebe que já existe um problema, que esse problema está sendo alimentado, que é uma bomba que está prestes a explodir, é necessário que algo seja feito naquele momento, né? Naquela precaução. Infelizmente, a Magilda não chegou a ser beneficiada pela própria lei, da qual ela se tornou um ícone na luta da intolerância religiosa. E as coisas continuam acontecendo aqui em Brasília mesmo. Estou falando de Brasília, para quem não sabe, a gente tem a Praça dos Orixás, e na Praça dos Orixás, volta e meia, as imagens dos Orixás, elas são
quebradas, né? Elas são vandalizadas, né? Eles cortam as mãos, enfim, sempre faz reforma, sempre vai lá e ajustam, mas não adianta só ficar fazendo ajuste, né? A gente precisa ser mais rigoroso em relação a essa forma que a intolerância ela acontece. E, ironicamente, a gente vive numa sociedade em que alguns, né, alguns membros do cristianismo, do catolicismo, enfim, eles falam que sofre uma perseguição, né? Se a gente lembrar, na eleição de 2022, falava-se que ia fechar a igreja, falava vai fechar a igreja, mas não é a igreja que está sendo atacada, que está sendo depredada, desculpa, que está sendo atacada, que está sofrendo vários tipos de violência. Enfim, é uma bárbare, como eu falei, da questão da perseguição, assim, secular e que se perpetua até hoje. Acho que a gente tem que ser cada vez mais rigoroso em relação a como lidar com isso. Exatamente. A gente tem um Disque 100, que registra diversos casos, obviamente denunciados, né? Então, ao longo de 2024, a gente teve o registro de 2,4 mil casos, um aumento de 66,8%. Então, é algo que não vem diminuindo, muito pelo contrário. Nessa semana, no dia 29 de janeiro, a gente teve uma casa de umbanda em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, totalmente depredada, e bandidos, além de terem destruído o local e levado objetos de lá, deixaram uma Bíblia na entrada do terreiro. A gente tem pessoas que são agredidas por professarem a fé delas, quando a gente tem uma Constituição que assegura liberdade de culto, né, liberdade de crença. Nosso Estado é laico, e apesar de termos um Estado laico, é importante dizer que a gente tem diversos órgãos públicos com crucifixos presos nas paredes. Isso vem de muito tempo e, infelizmente, há pouco tempo, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a presença desses símbolos religiosos, de imagens, de crucifixos em prédios, em órgãos públicos, não fere o princípio da neutralidade estatal em relação às religiões, nem a liberdade de crença de pessoas. Curioso, não é? Porque acredito que se tivesse algum símbolo, algum objeto que relacionasse a religiões de matriz africana, certamente seria atacado, né? Se tivesse uma guia ali de Xangô pendurada em algum lugar, na verdade não precisa nem estar pendurada, acho que só de um parlamentar ele tá utilizando uma guia, ele já é olhado, já é vista, já é olhada de forma diferente, né? Já é recriminado, ele já sofre algum tipo de recriminação. E é engraçado porque isso lembra um pouco também os pontos das pessoas, que a gente fala de atualidade, né? De quem quer mudar o sentido, né? De coisas ligadas às religiões de matriz africana. Até como o próprio acarajé, né? Que tentam chamar de bolinho de Jesus para vender na Perfeita. intenção de falar, não, não, a gente não tá aqui fazendo nenhum culto, nem nada do tipo. E a famosa hipocrisia, né? Porque chega final de ano, as pessoas vestem branco sem saber o porquê, vão ali, come uva embaixo da mesa. Não sei se eu estou falando certo, que eu não lembro de todos os ritos, né? Mas semente de romã na carteira, pular sete Uhum. ondinhas, mas o restante do ano inteiro é praticando ali o racismo religioso, com chuta que é macumba, enfim, falar que Exato. tudo é coisa do diabo. Eu esqueci até o parlamentar que falou isso, mas foi pro Feliciano que ele disse que o diabo ele é cristão, né? O diabo ele não existe nas religiões de matriz africana. Existe Exu que é associado ao diabo por causa da sua aparência, por causa do tridente, por causa da roupa Uhum. vermelha e preta. Mas isso não passa de uma ignorância muito grande. Exatamente, é curioso, né? Porque daí, de alguma forma, tentam ainda desvincular determinados orixás. Iemanjá, a gente vê diversas imagens dela branca, né? Ao passo que Exu, que é o outro orixá, ele é tido como diabo, como você falou, né? É uma coisa que a gente também precisa falar. A gente tem cantoras que alteram letras de músicas que não, uma letra de música que não é autoral, não é dela, que foi a Cláudia Leite, que alterou o Caranguejo, né? E é um desrespeito total, é um racismo religioso. A gente precisa falar que não é intolerância. Tolerar é você suportar. A gente quer respeito e quer que seja cumprida a lei, né? De uma forma correta e adequada ali.
O erro já começa nesse ponto. Até eu dei uma entrevista para o Brasil 247 em que me perguntaram esse ponto, nessa questão da Cláudia Leite. Assim, o erro ele já vem com ela ser cantora de axé. Ela é cantora de Uhum. axé. Então, assim, axé, né? Energia, enfim, que já tem total ligação com a religião de matriz africana. E, curiosamente, ela lucra muito com isso, né? Ela sempre Sim. lucrou muito com isso. Agora que a gente está tendo essa onda da extrema-direita, pseudo-conservadora, que ela vem com essa posição de falar não, de mudar o nome que ela chama para. Como é que é mesmo? Eu esqueci. Yeshua. Oxuá, né? Oxuá, Yeshua. que ela substitui ali o nome do orixá na música para o nome de Jesus. Mas o lucro dela com o estilo, com os shows, enfim, com os batuques e tudo mais, continua chegando. Então, o que me pega mais é a hipocrisia. Assim, para mim não existe outra palavra, não existe uma definição melhor. Acho que ela tem todo o direito de seguir a religião que ela quiser. É exatamente isso que a gente prega, que você siga a sua religião, que você faça aquilo que lhe convém dentro da sua fé, dentro da sua crença, mas sem desrespeitar a crença alheia, porque isso que ela faz é feito, né? Ninguém de terreiro ou de qualquer outra religião vai pegar uma música cristã e vai colocar ali a sua crença dentro daquela música, sabe? Assim, não faz o menor sentido. Eu não acharia isso bacana, eu acharia isso tão desconfortável quanto, né? Só que assim, enfim, é hipocrisia, né? Para não falar outra coisa, para não ser mais agressivo aqui num palavrão, mas é um absurdo, assim, não tem. E é engraçado porque algumas pessoas ainda trazem a ideia de não, mas ela tem a liberdade religiosa, mas ela não está utilizando a liberdade religiosa. Na verdade, ela está oprimindo, ela está cometendo uma discriminação religiosa. Exato, exato. E aí a gente tem em contrapartida o caso da Anitta, né? Que toda vez que ela posta qualquer coisa sobre a religião dela, o fato de ter ido ao terreiro, enfim, ela perde seguidores. Nessa última vez foi agora também, nessa semana, em janeiro de 2005, para datar aqui o episódio, em que ela perde 100 mil seguidores. Ah, mas não é pelo número, as pessoas não entendem isso, é pelo fato de as pessoas serem totalmente desrespeitosas, a ponto de não compreenderem que aquela ali é a fé dela e simplesmente pararem de ouvir a música dela porque não professam a mesma fé dela. É isso. Ex- É isso, exatamente. E eu acho engraçado porque as músicas da Anitta, né, ela enquanto artista, assim, eu gosto também bastante, e as músicas da Anitta são músicas que falam de sensualidade, que falam principalmente acho que de liberdade feminina, enfim, de fazer o que quiser, e ela segue tocando e cantando e sem se preocupar nem nada. E isso não incomoda as pessoas, né, que se dizem conservadoras, assim, porque a gente vê muita sensualidade, a gente vê muita arte ali, muita dança com o corpo, mas quando a gente traz a questão da religião de matriz africana, já vem a perseguição em cima dela, né, essa questão, acho que ela falou que perdeu 100 mil seguidores, né, que foi até o que você comentou, e se eu não me... e o Paulinho também, que é um jogador de futebol brasileiro, ele manifesta a fé dele, ele manifesta a crença dele nos orixás, e ele também sempre sofre algum tipo de crítica, né? Ele sempre sofre algum tipo ali de recriminação. Até ele postou, acho que fazendo uma referência ao Chaucer, que ele sempre comemora ali com arco e flecha, e uma pessoa comentou no Twitter, falou: Ah, mas na hora que o avião tá caindo, você vai rezar para Deus. Então, assim, essa é a fé da pessoa, a fé dela é baseada no medo, é baseada no terror, em que ela vai recorrer à fé só na necessidade, né? Quando ela precisa, né? Enfim, é esse tipo de absurdo que a gente é obrigado a ler. A sorte é que é um desafio, acho que para todo ser humano, mas às vezes a gente tem que tentar olhar mais para o lado ali de quem está trazendo algo positivo para a nossa vida do que dar tanta atenção para essas pessoas, mas sempre denunciando. É importante destacar esse ponto. Eu falo, não dá atenção é para não dar linha, mas denuncia sempre. O Disque 100 é o Disque Denúncia aí do governo que serve para muitos pontos, inclusive para intolerância religiosa. Mas eu acho que nunca alimentar esses haters aí, porque é o que a Anitta falou, né? É um filtro que ela teve.
Exato, exato. E lembrando que a gente tem também a delegacia especializada, né, a DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Então, é importante fazer a denúncia para que a gente continue combatendo. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto. Então, falamos um pouquinho sobre a importância da revolta dos malês e os crimes que vêm acontecendo de racismo religioso, explicando também um pouco para vocês a importância de conhecermos a nossa história. Primeiro episódio, sempre bom a gente trocar ideia, porque a gente vai se atualizando, tendo sempre fazer esse vínculo do passado com o presente. É um prazer estar aqui e sempre convidar as pessoas a fazerem algo que normalmente ajuda a resolver boa parte dos problemas, que é estudar, pesquisar, ler, assistir vídeo, ouvir podcast, ouvir música. Você vai perceber que o mundo é muito além do que a gente está acostumado a ver, muito além do nosso celular, muito além do nosso grupo, e para a gente poder derrotar esse tipo de cenário, combater a intolerância religiosa, o conhecimento é o poder, é a palavra-chave e é o que transforma vidas também. E é isso, né? E até o próximo episódio.